prazer de ter aqui conosco o pastor Jorge Humberto, e estava ali perguntando ao pastor, está acompanhando a nossa irmã Sara, a esposa do pastor Jorge Humberto. Temos aqui o Gerson, que é o nosso contrabaixista aí emprestado, e também Miriam, né, outra filha do pastor, Miriam, não é isso, Jorge? Miriam. E temos uma cunhada do nosso irmão, que é a irmã Salomé, que o acompanha também, e nós damos o bem-vindo aos nossos irmãos, como já foi aqui apresentado. Queremos convidar o pastor Jorge Humberto, que além de ser pastor, presidente ali da Assembleia de Deus em Almerim, é também o presidente da Aliança Evangélica, e nós temos o prazer de tê-lo aqui conosco. É bem-vindo, e além do amigo, é a sua igreja também, pastor. Deus abençoe. Boa noite, irmãos. Boa noite. A paz do Senhor a todos. É um privilégio muito grande estar aqui convosco. Eu estava a partilhar algumas emoções com o pastor Jonas de Paula e estava-lhe a dizer que já tinha saudades de ouvir cantar em algarvio, porque é um sotaque muito próprio e à medida que a distância temporal, não geográfica, mas a distância temporal nos vai levando daqui, ficamos com o ouvido mais aguçado em relação à forma bonita como se pronuncia o português no sotaque algarvio. Não sei se é daí que vem a palavra algarviada, mas não é uma algarviada que não se percebe. De facto, percebe-se muito bem, se bem que algumas pessoas que não são algarvias têm dificuldade em perceber os algarvios. Ontem a minha tia usou uma expressão que eu já não ouvia há muito tempo. Tem avonde. Alguma pessoa que não é algarvia pensa que isto é alguma marca de perfume, mas não é. Significa já chega, tem avonde. Estava a despejar com a tem avonde. Então, não é uma marca de perfume, mas já chega. Muito obrigado, pastor Jonas, pela sua estima, pela sua consideração, pelo convite que me fez para estar aqui. E, obviamente, para mim é uma honra muito grande e um prazer muito grande estar convosco nesta noite especial. Especial não porque está aqui alguém com um título especial ou com uma característica especial, mas especial porque Deus está aqui. E se Deus está aqui, todas as noites são especiais. É um prazer rever alguns amigos importantes. Estava a dizer ao pastor Jonas que os mais velhos ainda consigo... claro, é impossível esquecer os mais velhos. Também os filhos dos mais velhos consigo mais ou menos identificar, mas há já um número de irmãos muito grande que eu já não consigo identificar. Isto significa que a igreja é isto mesmo. É uma igreja que se regenera, que cresce, que está em progresso, e isso é uma coisa que nos deixa muito felizes e que nos deixa muito, muito alegres. Também, quando olho para a assistência, vejo ainda algumas, neste caso, algumas irmãs que foram minhas professoras de escola dominical. Eu estava a olhar assim e penso, a irmã Zezinha, que está ali, não é? A irmã Zezinha foi minha professora de escola dominical durante muitos anos. Estava a olhar lá para trás e a Margarida também foi minha professora de escola dominical há muitos anos. Uma vez, à conta da Margarida, levei umas palmadas da minha avó. Aliás, isso era muito simples acontecer, porque ela falou do Rio Jordão e eu disse: o Jordão joga no Sporting. E ela foi dizer à minha avó, e a minha avó passou por mim. Era naquele tempo que ainda havia uma escova lá na rua Vicente Vaz das Vacas, lá em cima, escondida. E depois a minha avó disse-me assim: eu já te pago o trabalho. E pronto, e pagou, porque a minha avó não deixava os créditos por mãos alheias, não é? Margarida, temos que fazer contas acerca disto, está bem? Muito bem. Queridos irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo 73. Salmo 73. Hoje é a noite dos Salmos, já ouvimos vários Salmos. Salmo 73. E vamos ler os últimos versículos. Salmo 73. Muito obrigado. E vamos ler os versículos 24 a 28. Salmo 73, 24 a 28. E diz assim a palavra de Deus. A minha tradução pode eventualmente ser um bocadinho diferente daquela que os irmãos usam, mas o sentido do texto é, como irão constatar, é exatamente o mesmo. Diz assim a palavra de Deus, versículo 24. Tu me guias com o teu conselho e depois me recebes na glória. Quem mais tenho eu no céu? Não há outro em quem eu me compraza na terra. Ainda que a minha carne e o meu coração desfaleçam, Deus é a fortaleza do meu coração.
a minha herança para sempre. Os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor, Deus, ponho o meu refúgio para proclamar todos os seus feitos. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio para proclamar os seus feitos. Queridos irmãos, alguém disse que a Bíblia foi escrita não para anjos, mas para homens, para pessoas. Pessoas como nós. Às vezes nós temos a tendência de pensar que a Bíblia foi escrita para anjos, mas não foi. A Bíblia foi escrita para pessoas. A Bíblia é a palavra de Deus para pessoas. Na palavra de Deus nós encontramos conforto, nós encontramos segurança, nós encontramos orientação. Na palavra de Deus nós encontramos fortaleza, ânimo, encorajamento. Na palavra de Deus nós encontramos luz que orienta o nosso caminho, na nossa caminhada existencial. Se eu perguntasse aos irmãos dos vários livros da Bíblia, qual ou quais os que os irmãos mais se identificam, provavelmente a grande maioria dos irmãos iriam dizer, bom, pastor, o livro dos Salmos é um livro fantástico. E porquê? Porque o livro dos Salmos é um livro em que são expostos de uma forma muito clara e objetiva os dilemas do coração do homem. É muito comum nós lermos no livro dos Salmos expressões como esta, oh Deus, tu esqueceste de mim. É muito comum nós lermos no livro dos Salmos expressões como esta, até quando não vais ouvir o meu clamor ou a minha oração? Para sempre. É muito comum ouvirmos isto. Mas também é muito comum nós lermos no livro dos Salmos, e levo os meus olhos para os montes, de onde vem o socorro. O socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. É muito comum nós lermos no livro dos Salmos, os que confiam no Senhor, no Isaías, mas no livro dos Salmos nós encontramos no Salmo 91 aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará e direi do Senhor, Ele é o meu Deus, por aí fora. O Salmo 103 é um salmo muito interessante. É um salmo em que Asaf, que não é uma pessoa muito conhecida, de facto, nós não falamos muito dele, ele escreveu mais salmos que não o Salmo 73, mas aqui o homem tem a coragem de abrir o coração e partilhar connosco hoje uma crise de fé. Ele diz, eu estou em crise, sou um homem em crise, sou um homem com uma crise de fé. Se alguém tem dúvidas, depois lá em casa, antes de adormecer, mas convém que ainda esteja no uso de algumas faculdades para poder compreender o texto, leia, por favor, o Salmo 73 e vai ver se ele está ou não está numa crise de fé. No início ele até diz, os meus pés quase que resvalaram, ou seja, eu quase que naufraguei na fé. Um exercício de razão. Ele começa a pensar, começa a refletir, começa a analisar para os ímpios, a ver a prosperidade deles, e começa a ficar baralhado e confundido. Como é que é possível pessoas que não temem a Deus serem mais prósperas e terem menos problemas do que eu que temo e sirvo a Deus? Então, ele partilha connosco alguma coisa incrível, ou seja, ele partilha connosco o seu desconforto. Um desconforto que é gerado por um dilema terrível, que tem que ver com a prosperidade dos ímpios. Irmãos, é preciso ter coragem para partilhar com os outros as nossas crises. É preciso ter coragem para partilhar com os outros as nossas dúvidas. Na Bíblia nós encontramos homens com muitas dúvidas. Na Bíblia nós encontramos homens com muitas crises. Amém? Alô? Sim? Encontramos isso. Claro que sim. Este é um exemplo, podíamos usar aqui outros exemplos, mas este é claramente um exemplo. Asaf começa a pensar, começa a refletir, começa a fazer um exercício de razão, começa a fazer comparações e começa a pensar assim, como é que é possível pessoas, ímpios que não temam a Deus, que são desonestos, que não têm problemas em honrar o nome de Deus, mas eles prosperam, tudo lhes corre bem, a vida vai às mil maravilhas, não têm problemas, são ricos, têm posses. Como é que é possível isto acontecer? E eu, que sou alguém que sirva a Deus, sou um levita, tenho problemas, tenho carências, tenho escassez, passo por dores, passo por aflições, passo por angústias. Eu penso que todos nós já fizemos um bocadinho este exercício. Quando nós olhamos para as pessoas que vivem à nossa volta, que não temem a Deus, aparentemente nós olhamos para eles e pensamos assim, mas como é que é possível eles terem uma vida tão boa? E nós passamos tantos problemas, se eles não temem a Deus e nós tememos a Deus. E foi isto que fez com que Asaf ficasse numa crise de fé. Porque
para ele dava a ideia que as coisas estavam trocadas. Ou seja, aqueles que deviam ser abençoados, na perspectiva dele, não eram abençoados. E aqueles que não deveriam ser abençoados, ou seja, os ímpios eram abençoados. E Asaf fica numa crise incrível, fica num dilema. Asaf chega à conclusão que tudo está trocado. Claro que nós conhecemos o Salmo. Há uma mudança paradigmática, em que chega a uma altura em que ele diz, bom, até que eu entrei no santuário, até que eu tive uma experiência com Deus e o meu raciocínio mudou. Afinal eu não posso ver a bênção de Deus nos ímpios, ou a prosperidade dos ímpios, como uma evidência clara e objetiva da bênção de Deus. Deus rege por outros valores. E nós, como cristãos, também nos devemos reger por outros valores. Quantos podem dizer amém? Sim, por outros valores. Porque se nós analisamos a vida dos outros na perspectiva material apenas, então nós ficamos confundidos. Mas eu quero vos dizer que aquilo que Deus tem feito na nossa vida e a visão que nós temos de Deus não vai apenas para a dimensão material, ou não vai numa perspectiva de dimensão material, ainda que também, mas vai numa perspectiva de dimensão espiritual. E quando Asaf percebeu que a dimensão espiritual do relacionamento com Deus prevalece sobre tudo o que é material, então aí ele ficou apaziguado, aí ele ficou pacificado, aí ele ficou tranquilo, aí ele ficou em paz, porque ele percebeu que afinal a crise que ele estava a passar não era uma inversão dos valores de Deus. A crise que ele estava a passar não era uma distração de Deus. A crise que ele estava a passar não era alguma coisa que Deus estava a fazer erradamente. Não. A crise que ele estava a passar tinha que ver com uma não compreensão da forma como Deus age e da forma como Deus intervém. E nós muitas vezes também passamos crises por causa disto. Porque nós não percebemos nem entendemos a forma como Deus age. Por isso nós lemos há pouco que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos, e os seus caminhos são mais altos que os nossos caminhos. E o nosso desejo, com certeza que é o vosso desejo, é que nós em cada dia possamos cumprir aquilo que Asaf diz no final do Salmo. Quanto a mim, bom é estar junto de Deus, porque é junto de Deus que a nossa compreensão muda. É junto de Deus que a nossa perspectiva se altera. É junto de Deus que nós temos uma visão clara e objetiva para a nossa vida. E é junto de Deus que nós somos retirados dos desconfortos, dos dilemas e dos paradoxos nos quais muitas vezes nós nos encontramos, porque ficamos remetidos a uma visão humana e não deixamos que uma visão bíblica e de Deus prevaleça nas nossas vidas e nos nossos corações. Mas sabiam que Asaf não foi o único a passar por dilemas, nem por desconfortos. Não, nós encontramos muita gente na Bíblia que passou por dilemas e por desconforto. E muitas delas nós conhecemos. Já agora, deixem-me dizer-vos isto. Asaf está na Bíblia e a crise de Asaf está na Bíblia. Ele representa não outra pessoa que não é eu e tu. Porque a crise de Asaf são as nossas crises. Sim ou não? Sim. A crise de Asaf são, ou é a nossa crise. Nós encontramos desconfortos em pessoas que nós conhecemos muito bem na palavra de Deus. Todos nós passamos pela experiência de Moisés. Moisés sabia que Deus tinha um plano para a vida dele. Sabia ou não sabia? Sabia. Tanto que sabia que o escritor da carta aos Hebreus diz que ele rejeitou pela fé ser chamado filho da filha de Faraó, porque ele sabia que Deus tinha um propósito mais alto para a sua vida. Mas foram necessários 40 anos de deserto, até que finalmente alguma coisa aconteceu. 40 anos de espera, 40 anos de desconforto, 40 anos remetido consigo, com os seus pensamentos, 40 anos em dilemas brutais, até que de um momento para o outro Deus manifesta-se e apazigua, ou não, depende da perspectiva, o coração de Moisés. Todos nós conhecemos a experiência de Jó. Eu gosto muito de Jó. Se perguntarem à comunidade onde eu sou pastor qual é o livro da Bíblia que eu mais gosto, é o livro de Jó. O livro de Jó é um livro incrível, é um livro fantástico. Muitas vezes nós lembramos Jó apenas do capítulo 1 e do capítulo 2, ou então do capítulo 41 e do capítulo 42. Mas desde o capítulo 13 até o capítulo 41, nós encontramos um Jó em situações aflitivas, em situações de angústia. Nós, quando lembramos Jó, apenas lembramos que ele dizia que eu sei que o meu Redentor vive e que por fim ele se levantará sobre a terra. Quando nós falamos de Jó, nós apenas nos lembramos que ele disse para a mulher, como fala uma louca, assim falas tu. Quando nós nos lembramos de Jó, nós nos lembramos de um Jó que diz, não, se eu confio em Deus quando tudo estava a correr bem, não vou confiar quando tudo está a correr mal, não, ainda que Ele mate, eu vou confiar nele. Mas quando nós chegamos ao capítulo 29, 30 e 31, nós encontramos outro Jó. Um Jó num dilema incrível.
Um Jó com sentimentos ambivalentes, impressionantes. Um Jó que até diz, no tempo em que tu me abençoavas, eu era um homem respeitado. Agora, Deus, tu deixaste-me, tu abandonaste-me, tu colocaste-me na lama. Dá vontade de gritar para a Bíblia e dizer, Jó, não, Deus não te abandonou, Deus não te deixou, Deus está contigo, Jó. Mas no momento de angústia, do momento de crise, Jó verbaliza aquilo que muitas vezes nós não temos coragem para verbalizar. Mas outros homens mais espirituais que nós, supostamente, tiveram coragem de verbalizar os seus desconfortos e as suas angústias. Jó é remetido para a sensação de que Deus o abandonou, que vamos ser destruídos, que nada vai reverter o paradigma do sofrimento e da angústia. E a experiência de Elias? Todos nós conhecemos Elias, são nossos heróis. Eu acho que a Margarida mencionou na escola dominical acerca de Elias. Aliás, havia um flanelógrafo, daqueles flanelógrafos que colavam lá as figuras. Lembras-te, Margarida? Aquele flanelógrafo. E então elas bem tentavam disfarçar a coisa, mas assim que punha lá uma figura, nós adivinhávamos logo a história. Era tão simples naquela altura, não é? Porque o Elias fazia de outro boneco qualquer e fazia de outra personagem, e outro personagem, e outro personagem. Mas Elias, o homem que desafia tudo e todos, o homem que é capaz de confrontos incríveis. Mas de repente nós encontramos Elias escondido, fugido, angustiado, desanimado, perdido, confuso, a questionar-se. Um homem em crise. Um homem que queria desistir de tudo. Um homem que teve coragem de pedir a própria morte. Eu quero morrer. Isto não faz sentido. Uma ambivalência de sentimentos. Nós somos sempre os mesmos, mas não somos sempre iguais. Há momentos em que estamos prontos para defrontar tudo e todos. Mas há momentos em que nós estamos na gruta, na caverna, como Elias esteve, com o sentimento de querermos desistir de tudo. São os momentos em que nós escondemos nas nossas cavernas emocionais, nos nossos medos, nas nossas inseguranças, nas nossas mágoas. E mais, e se não for Deus a chamar-nos, dificilmente nós sairemos de lá. Alguém está a perceber o que eu estou a dizer? Se não for Deus a chamar-nos, dificilmente nós saímos dali, porque a angústia é tão grande. Mas eu tenho boa notícia para vos dar, queridos irmãos. Não importa a profundidade da caverna onde nós possamos estar metidos. Uma coisa é certa, a voz de Deus vai se fazer ouvir nas nossas vidas. E se nós ouvirmos a voz de Deus, nós sairemos no nome do Senhor Jesus de qualquer caverna. É isto que nós encontramos na palavra de Deus. Davi fala-nos de ser vítima de injustiças, de perseguições, do ódio dos seus inimigos. Pior ainda, Davi fala-nos da suposta indiferença de Deus. Deus, tu não fazes nada. Deus, tu não estás atento. Deus, será que tu vais permitir que eles me destruam? Mas o maior paradoxo ainda acontece quando Davi faz bem a um homem chamado Saul, só lhe faz bem, só lhe faz bem, só lhe faz bem, e aquele homem não descansa enquanto não o matar. Tendo Davi a oportunidade, pelo menos por uma vez, de matar Saul. Por isso nós encontramos expressões de Davi muito fortes, que tu e eu conhecemos, já as lemos, já nos identificamos com elas. Escuta-me, ó Deus. Responde-me, salva-me, acorda ao meu gemido, livra-me dos meus inimigos. Mas das expressões que eu mais gosto de pedir de socorro, num contexto de angústia, é a expressão de Jó. Há uma determinada altura em que Jó diz assim a Deus, Deus, esconde-me. Elias escondeu-se. Jó diz, esconde-me. Uma coisa é eu esconder-me, outra coisa é eu pedir a Deus que me esconda. São coisas completamente diferentes. Sabia uma coisa? Quem se esconde quer ser encontrado, sim ou não? A maior tragédia da humanidade não são as pessoas se esconderem. É não haver ninguém que vá à procura delas. Isso é uma tristeza absoluta. Quando eu era criança e fazia alguma partida, eu escondia-me. Escondia-me debaixo da cama. A minha mãe ia à procura de mim. Ela entrava no quarto, mas ela já sabia que eu estava debaixo da cama. Mas ela olhava como se não soubesse que eu estava debaixo da cama.
Então, quando ela saía, eu fazia assim um barulho e ela dizia, ah, tu estás aqui. Sabe porquê que eu fazia aquele barulho? Porque eu desejava ser encontrado. Queria ser encontrado. Elias foi encontrado. Mas Jó disse a Deus, esconde-me, esconde-me. Eu não me quero esconder, Deus. Porque onde eu me esconder, nunca estarei seguro. Mas se fores tu a me esconder, eu sempre, sempre, sempre estarei seguro. E há tantas vezes que eu peço a Deus para me esconder. Porque eu também tenho os meus receios, as minhas angústias, os meus dias maus, as minhas inseguranças. Eu sei que há uma estirpe de crentes que não têm problemas desta natureza. Eu sei isso. Mas Asaf teve. Elias teve. E eu não quero ser superior a eles, pelo menos igual, e confesso as minhas fragilidades, as minhas misérias e as minhas fraquezas. E quando nós estamos num deserto, e ao mesmo tempo parece que Deus nos abandonou, e quando nós nos refugiamos nas nossas cavernas, e ao mesmo tempo parece que Deus fica indiferente, e quando nós estamos a passar por uma tribulação, como o Jorge disse, tenho-vos dito estas coisas para que tenhais paz, mas no mundo tereis aflições, e quando isto tudo vem ao mesmo tempo, como é que nós vamos conseguir sair daqui? Isto leva-nos para aquilo que o salmista disse há pouco. Quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor ponho o meu refúgio para proclamar todos os dias os seus feitos. Há um místico do século XII em que ele dizia que o maior desafio do cristão é estar perto de Deus. Perto de Deus estamos seguros. Perto de Deus estamos tranquilos. Perto de Deus estamos apaziguados. Não significa que os nossos dilemas sejam resolvidos. Às vezes, se calhar, perto de Deus, os nossos dilemas são exponenciados. Mas logo mais, Deus, na sua graça infinita e na sua sabedoria absoluta, traz conforto, ânimo e quietude aos nossos corações. Quantos podem dizer amém por isto? É por isso que vale a pena, faz todo o sentido estar perto de Deus. Porquê é que é importante estar perto de Deus? Primeiro, porque o deserto pode ser muito longo, mas a sarça vai arder, queridos irmãos. O deserto pode ser muito longo, mas a sarça vai arder. Sabe o que é estar 40 anos à espera que alguma coisa se mude? Sabe o que é 40 anos à espera que alguma coisa se altere? Sabe o que é 40 anos à espera que aquilo que Deus prometeu se cumpra? Quantos irmãos estão à espera que Deus faça alguma coisa na vossa vida que vocês têm colocado nas mãos de Deus? Quantos? Todos nós conhecemos esta linguagem. O tempo da espera é terrível. É ou não é? É terrível. Porquê, queridos irmãos? Porque nós vivemos no Cronos, Deus vive no Kairos. E há uma diferença entre o nosso tempo e o tempo de Deus. E as coisas nunca acontecem no nosso tempo, as coisas sempre acontecem no tempo de Deus. E esperar o tempo de Deus muitas vezes gera impaciência. É por isso que Tiago diz para nós esperarmos com paciência no Senhor. Ser depois, irmãos, pacientes até à vinda do Senhor. O salmista dizia, esperei com paciência no Senhor. Então a paciência é fundamental, porque as coisas nunca acontecem no nosso tempo. Sempre vão acontecer no tempo de Deus. Ao fim de 40 anos, a sarça ardeu. Quantos podem glorificar a Deus por isto? Ao fim de 40 anos, o sobrenatural se moveu. Então vale a pena estar perto de Deus, porque mais tarde ou mais cedo a sarça vai arder. Mais tarde ou mais cedo Deus vai se mover na tua vida, querido irmão. Mais tarde ou mais cedo Deus vai responder às tuas orações. Mais tarde ou mais cedo Deus vai abrir caminho. Mais tarde ou mais cedo Deus vai fazer um milagre na tua vida. Mais tarde ou mais cedo Deus vai dizer que Ele é o Senhor de todas as coisas e que a tua e a minha vida está no controle dEle. Mais tarde ou mais cedo Deus vai honrar o seu nome através daquilo que vai fazer na tua vida. O deserto pode ser muito longo, mas a sarça vai arder. O tempo da aridez vai acabar. O tempo da solidão vai chegar ao fim. O tempo de viver o natural vai terminar. Finalmente chegaremos ao monte de Deus. A revelação de Deus vai chegar à nossa vida. Iremos ver a glória de Deus na nossa vida. Perto de Deus, nós nunca estaremos condenados aos desertos, definitivamente. O deserto será sempre um lugar de passagem. Quantos podem glorificar a Deus por isso? O deserto nunca é um lugar de permanência.
O lugar nunca é um deserto para vivermos lá. Será um lugar de passagem. Eu tenho passado por muitos desertos e nada me garante que não irei passar por outros. Assim como os irmãos que estão aqui presentes esta noite passaram por alguns. Se calhar alguns que estão aqui estão a passar por desertos. Mas eu quero dizer em nome do Senhor Jesus que o deserto nunca é um lugar de permanência. É um lugar de transição. Porque o deserto vai chegar ao fim. Deus vai honrar o seu nome e vai nos levar para o caminho dos montes, para o caminho da promessa que Ele tem para as nossas vidas. Porque é importante estar perto de Deus? Porque só assim nós percebemos que Deus não fica indiferente. Uma das coisas que caracteriza a sociedade dos nossos dias é a indiferença. Vivemos na sociedade da indiferença, do alheamento. Ninguém se importa com ninguém. Infelizmente, até as comunidades religiosas estão a padecer um pouco acerca disto. O individualismo que tem tomado conta da vida das pessoas. Não temos tempo para nós próprios, quanto mais tempo para os outros. A indiferença é, de facto, uma das marcas da sociedade em que nós estamos a viver. Mas eu quero dizer, querido irmão, que um amigo pode ficar indiferente, uma família pode ficar indiferente, até uma igreja pode ficar indiferente. Mas Deus jamais ficará indiferente. Porque a indiferença não faz parte da forma de ser de Deus. Deus é um Deus solidário, é um Deus empático, é um Deus que vai ao encontro daqueles que necessitam. É um Deus que está consciente das nossas necessidades. É um Deus que está particularmente atento às nossas carências. Então, quem fica perto de Deus jamais, em tempo algum, poderá ser confrontado com algum tipo de indiferença por parte de Deus. Deixa-me dizer-vos isto. Demora em responder não significa indiferença. Deus tem os seus timings para responder. Deus tem os seus momentos para responder. E isso não significa indiferença. No tempo certo, Deus age. No tempo certo, Deus move-se. No tempo certo, Deus responde. No tempo certo, Deus atua. No tempo certo, Deus faz com que o mar vermelho se abra sobre a tua vida e sobre a minha vida. Porquê? Porque Deus é um Deus que nunca fica indiferente. Deus não ficou indiferente à angústia de Davi. Por isso Davi dizia com muita propriedade: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quantos podem dizer amém? Nada, absolutamente nada me faltará, porque Ele é o Deus da provisão. Ele vai trazer provisão para a minha vida. Ele não ficou indiferente ao sofrimento de Jó. Ele não ficou indiferente à angústia de José. Ele não ficou indiferente à oração de Ezequias. Prepara a tua vida, Ezequias, porque tu vais morrer. Quem é que gostava de ouvir uma coisa destas da parte de Deus? É daquelas coisas que nós dispensamos, sim ou não? Sim, claro. Já agora, quantos gostam de viver? Quantos gostam de viver? Claro que sim. Claro que sim. A minha avó muitas vezes dizia: porquê que o Senhor não me leva já? Porquê que o Senhor não me leva já? Mas estava agarrada à vida com unhas e dentes. Claro. Nós queremos viver, nós gostamos de viver. Com certeza que sim. E quando Ezequias ouviu aquela voz do profeta: olha, põe a vida em ordem, porque tu vais morrer, Ezequias orou a Deus. Orou não, orou a Deus. Orou a Deus. Eu identifico-me com a oração de Ezequias, porque há uns anos atrás, 6, 7 anos atrás, eu estive hospitalizado 22 dias. 22 dias. Fui submetido a uma cirurgia, a um tumor na suprarrenal. Eu sei o que é a oração de Ezequias. Eu sei o que é dizer: Deus tem misericórdia. Eu sei o que é dizer: Deus, por favor, lembra-te de mim. Eu até disse: ó Deus, não te esqueças que eu sou bem comportado. Quando nós vemos a vida andar para trás, meus amigos, quando nós temos um contrato a prazo, nós clamamos a Deus como nunca clamaríamos. E é interessante que até nisto Deus tem sentido de humor. Olha, Ezequias, são 15 anos. Eu não sei se isto pacificou, se ainda trouxe mais angústia a Ezequias, porque a partir daí o calendário começou a andar mais depressa. Mas o que é verdade é que Ezequias não recebeu indiferença da parte de Deus. Recebeu resposta à sua oração. Já estou a perceber que esta noite toda a gente vai orar, vai fazer contas e vai dizer: oh Deus, que eu viva pelo menos até aos 90 anos. Provavelmente Deus irá responder. Provavelmente Deus irá responder. Deus não ficou insensível ao clamor de Sansão e no fim da sua vida restaurou-lhe as forças. Deus não ficou insensível à oração de um rei ímpio.
É um paradoxo. Quando o rei teve que cumprir a sua palavra ao mandar Daniel para a cova dos leões. E é o rei que nessa noite intercede ao Deus de Daniel. É o rei que diz, oh Deus de Daniel, imagino eu, se tu existes, livra a Daniel. E pela manhã o rei vai à cova e diz, Daniel, será que o Deus a quem tu serves não te livrou? Oh rei, vive para sempre. O Deus de quem eu sou fechou a boca dos leões e me salvou. Deus não fica indiferente. Quantos podem dizer amém? E Jesus segue o mesmo caminho, claro. Jesus é a imagem visível do Deus invisível. Ele segue o mesmo caminho. Jesus não ficou indiferente ao choro. Não ficou. Não chores mais, não vamos contar a história, toda a gente sabe. Jesus não ficou indiferente à morte, à doença, ao desprezo, ao sofrimento. E porque Ele não está indiferente, não ficou indiferente, continua ao longo de 2000 anos a dizer-nos assim, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Quantos podem glorificar a Deus por isto? Vinde a mim todos, estáis cansados e oprimidos, todos. Não esteja a olhar para o lado se está aí algum descrente, é para si que Jesus está a falar. Vinde a mim todos, estáis cansados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Por que é importante estarmos perto de Deus? Porque só Ele tem poder para nos tirar das nossas cavernas. Há pouco eu mencionei o caso de Elias. No início do ano, ainda não tinha, já tinha estado algumas vezes, mas não tinha tido a oportunidade de visitar uma prisão famosa. A prisão que fica numa baía, a prisão de Alcatraz. Uma prisão famosíssima. Segundo a história, foi fechada no tempo do Kennedy. Ele mandou fechar aquela prisão. E é uma prisão impressionante. Impressionante porque fica numa rocha. E é impressionante porque a cidade de São Francisco fica a 2 km apenas. Ou seja, os presos estão nas celas, mas ouvem as pessoas nas ruas, e quando havia festas e por aí fora, eles ouviam aquilo tudo. Eles ouviam. Ou seja, é terrível. Uma coisa é estar numa prisão longe de toda a gente, outra coisa é estar numa prisão quando se vê uma belíssima cidade ali perto, ou quando se via, e ainda se vê. Algumas pessoas tentaram fugir daquela prisão, mas sem sucesso. Pelo menos diz que ninguém conseguiu sair de lá com vida, ou não está provado que alguém tenha saído de lá com vida, embora houvessem 3 pessoas que os corpos deles nunca foram encontrados. E aí fica a dúvida se de facto saíram com vida ou não. Mas é impossível. Primeiro porque as águas são frias, depois a corrente é terrível. Então 2 minutos ou 3 dentro da água, a hipotermia toma conta da pessoa e ele morre. Mas é interessante que eu fiquei surpreso com a dimensão daquela prisão, com a desumanização daquela prisão. Hoje as prisões são mais humanizadas. Mas era incrível. E havia pessoas que houve pessoas que ficaram ali anos, cumpriram prisões perpétuas, nunca conseguiram sair daquela prisão. Eu estava a pensar nisto e estava a refletir como é tão fácil nós ficarmos presos a um conjunto de prisões e de cavernas emocionais que muitas vezes nos dominam. É tão fácil ficarmos presos à mágoa. É tão fácil ficarmos presos aos ressentimentos. É tão fácil ficarmos presos às revoltas. É tão fácil ficarmos presos às decepções, às injustiças. Por que é que nós dificilmente esquecemos uma injustiça? Por que dificilmente esquecemos uma mágoa? Por que dificilmente nós esquecemos alguma palavra menos própria que nos foi dirigida? Por quê? Porque de facto não é fácil sair dessas prisões. Não é fácil abrir esses grilhões. Não é fácil arrebentar com essas portas. Mas eu quero vos dizer que há um que nos ajuda a arrebentar com essas cadeias emocionais. Há um que nos ajuda a sair para fora dessas cavernas que nos destroem a alma. Há prisões emocionais, traumas, que os psicólogos podem ajudar. Uma oração pode ajudar. Uma palavra amiga pode ajudar. Um ombro de encorajamento pode ajudar.
mas não tem poder suficiente para arrebentar com essas prisões e com essas memórias dolorosas. Só há um que tem poder para fazer isso. Só há um que tem poder para fazer isso. Só há um que tem poder para nos pacificar. Só há um que tem poder para nos apaziguar. E esse, queridos irmãos, continua bem presente aqui. Continua bem presente nas nossas vidas. Não está indiferente. Está perto de nós. Está junto de nós. Ouve o nosso clamor. Ouve as nossas angústias. Aquilo que tu pensas, mas não dizes. Ou aquilo que tu desejarias dizer, mas não tens coragem. Ele ouve. E porque ouve, Ele tem poder para trazer paz, conforto. E acima de tudo para trazer um bálsamo que refrigera o teu coração e tem poder para curar essas memórias terríveis que muitas vezes nos destroem. Elias ouviu a voz de Deus. Sai para fora. Digam lá, não é bom ouvir a voz de Deus? Eu confesso que eu não ouço tanto a voz de Deus como desejaria ouvir. E fico muito impressionado com pessoas que a toda a hora e a todos os instantes estão a ouvir a voz de Deus. Mas isso é um problema meu. E com certeza que eu vou conseguir crescer nisso. Claro, eu estou em fase de crescimento. Amém? Sim. Claro. Claro. Eu gostava tanto de ouvir como Josué. Gostava tanto de ouvir como Josué ouviu. Ouviu ou não ouviu, Josué, a voz de Deus? Ouviu ou não? Ouviu. Josué, não tenhas medo. Josué, fica em paz. Como eu fui com Moisés, vou ser contigo. Fica em calma. Fica calmo, fica tranquilo. Não tenhas problemas. Lembras-te daquilo que eu fiz através de Moisés? Sim ou não? Lembro-me. Então não te preocupes. Eu vou fazer exatamente contigo. Não te espantes, não tenhas medo. Eu gostava de ouvir a voz de Deus desta forma. Mas nem sempre confesso que ouço. Às vezes acho que ouço. Outras vezes fico com a sensação de que ouvi. Algumas vezes há pessoas que vêm falar comigo que confortam a minha alma e o meu coração e não tenho dúvidas nenhumas que são usados por Deus. Mas eu gostaria mesmo de ouvir, em algumas circunstâncias, a voz de Deus. Olha, Elias foi um feliz contemplado. Ele ouviu a voz de Deus. Elias, sai para fora. Sai da tua caverna, porque o teu lugar não é na caverna. O teu lugar é nos montes. É nos montes, Elias. É nos montes. Queridos irmãos, o nosso lugar não é nas cavernas. O nosso lugar é nos montes. Diante de Deus. Deus vai ser conosco. Deus vai nos ajudar. Ele está a nos ajudar e vai continuar a ajudar. Ele nunca falha, nunca falhará. Não importa a dimensão do problema. Não importa o dilema em que tu estás envolvido. Uma coisa é certa, Deus é Deus. E se Deus é Deus, o nome dele vai ser glorificado e exaltado na nossa vida. Porque a voz de Deus, que nos convida a sair das nossas cavernas, é sempre uma voz libertadora. A voz de Deus é sempre libertadora. Concluindo, porque eu estou a ver alguns irmãos já a dormir, e eu não quero de forma nenhuma pôr ninguém a dormir. Por que é importante estarmos perto de Deus? Por quê? Por quê? Uau. É bom ter crianças, sim ou não? Os irmãos não louvam a Deus pela vida das crianças? Claro que sim, claro. Mas também é bom ter mães de crianças. Neste caso, avós, é? Avó? Avó. Podia ser mãe. Avó. As avós estão sempre atentas, não é? Já foram mães? Muito bem. Por que é importante estarmos perto de Deus? Para que Ele nos possa esconder. Ser escondido é um eufemismo para dizer que é bom estarmos perto de Deus para sermos protegidos por Deus. Protegidos. Guardados. Durante 13 anos, paradoxalmente, tudo aquilo que aconteceu na vida de José não foi outra coisa senão proteção de Deus.
Ele foi escondido por Deus. Faz hoje 2 semanas, eu falei na nossa comunidade sobre o sentido do humor de Deus. E, de facto, Deus tem um sentido de humor incrível. Se bem que nós não achamos graça nenhuma a algumas coisas. Sim ou não? Sim. Nós não achamos graça nenhuma, mas, de facto, Deus tem um sentido de humor incrível. Incrível. E este é mais um sentido do humor de Deus. Ele vai para a prisão, fica ali. Uau, e agora? Como é que isto vai ser? Entretanto, ele diz, olha, tu vais sair da prisão, não te esqueças de mim, que eu estou aqui. Está bem, eu não me vou esquecer. Faz lembrar alguns amigos que a gente tem, não é? Não te esqueças e tal. Está bem, quando se apanhou lá fora, nunca mais se lembrou. Até que, durante 13 anos, José esteve escondido por Deus. Esteve escondido por quê? Porque Deus, de facto, tinha um plano para a vida de José. E nós sabemos isso. Quantos podem dizer amém? Deus tinha um plano para a vida de José. Então Deus providencialmente guardou José, escondeu José, para que o plano dele se cumprisse na sua vida. Sabiam que Deus tem um plano para nós? Deus tem um plano para a sua igreja? Sim ou não? Sim, Deus tem. Então, no meio do mundo em que nós vivemos, com tantas contrariedades e dificuldades, não veja isso, irmão, como uma oposição de Deus em relação a si. Não, não. Nós estamos a ser escondidos por Deus, guardados por Deus. Eu ainda sou daqueles que acreditam no arrebatamento da igreja. Eu ainda sou daqueles que acreditam que um dia destes a trombeta vai soar e nós vamos subir ao encontro de Jesus nos ares. E se houve alturas que fazia sentido acreditar nisso, nos dias em que nós estamos a viver, queridos irmãos, são dias que imperativamente o cristão tem que olhar para cima porque a sua redenção está próxima. Então não veja as lutas, nem as dificuldades, nem os problemas como a ausência de Deus, mas veja Deus a escondê-lo, a escondê-la, a esconder-nos. Porque Ele tem um propósito para a nossa vida, que é estarmos com Ele para todo o sempre. Moisés foi escondido por Deus durante 40 anos. Elias também foi escondido por Deus durante 3 anos. Até Jesus foi escondido por Deus, sim ou não? Foi ou não foi? Foi. Até Jesus foi escondido. Se ele não tivesse sido escondido, Herodes podia tê-lo destruído. Mas não fazia parte do plano de Deus esse propósito, de forma absolutamente nenhuma. Então ele esteve escondido, primeiro no Egito, e depois de forma incógnita. Durante 30 anos, Jesus esteve escondido por Deus. Quando nós estamos protegidos, estamos escondidos por Deus. Isto significa que podemos descansar à sombra do Onipotente. Significa que os dardos do inimigo não nos vão atingir. Significa que podemos passar por crises. Podemos passar por dilemas, podemos passar por angústias, podemos passar por momentos em que de facto não faz sentido. Não faz sentido. Quer dizer, os ímpios que não temem a Deus são abençoados. Têm uma saúde de ferro. Eu que sou pastor, tive um tumor na suprarrenal. Alguma coisa está errada aqui. O que é isto? Quer dizer, eu que prego o Evangelho, que dediquei a minha vida ao Evangelho, tenho tensão arterial, tenho um problema com diabetes. Já agora os irmãos viram comer uns repousadinhos, não é falta de respeito, está bem? São quebras de açúcar. Quem faz hipoglicemia sabe perfeitamente o que é isso. Se você não pôr o açúcarzinho, ao fim de um bocadinho, começa assim a andar para o lado e fica que nem um passarinho. Então, como eu não quero que ninguém pense que eu estou aqui não lúcido, então eu tenho que comer um repousadinho de vez em quando, que é para os açúcares subirem. Alguém percebe esta linguagem? Sim, sim, claro, os diabéticos percebem. Então, eu, que sou pregador, tenho isto tudo. Há rapaziada aí que tem uma vida terrível, não temem a Deus, comem tudo e mais alguma coisa e têm uma saúde de ferro. Há aqui qualquer coisa que não faz sentido. Se olharmos na dimensão física, ficamos confundidos. Mas se olharmos na dimensão espiritual, nós não ficaremos confundidos. Porque nós sabemos que não vamos atentar para as coisas que se veem, mas vamos atentar para as coisas que se não veem. As coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que se não veem são eternas. Então a nossa prioridade não são as questões de natureza física, mas são as questões de natureza espiritual, partindo do princípio que até na dimensão física Deus faz milagres. Quantos podem dizer amém? Deus faz milagres. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Deus faz milagres. Mas a nossa perspectiva nunca será numa dimensão física, natural, racional. No aqui e agora.
a nossa perspectiva será sempre numa dimensão sobrenatural. Paulo diz uma coisa incrível. Irmãos, eu estou habituado a viver de todas as formas. Alô? Eu sei ter abundância, mas também sei padecer necessidades. Eu sei o que é estar lá em cima, na crista da onda, mas também sei o que é estar lá no vale. Eu sei o que é ter abundância, mas também sei o que é ter escassez. Sabem porquê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E se eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quando eu estiver no vale, Ele não me vai deixar. Quando eu estiver na escassez, Ele não vai deixar. Quando eu estiver abatido, Ele não vai deixar. Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quantos podem glorificar a Deus? Ficamos de pé, queridos irmãos. Quero fazer uma oração convosco. Quem nunca ficou com a sensação que Deus tinha esquecido de si? Quem nunca? Quem nunca ficou com a sensação, desculpem, quem nunca pensou desta forma, eu não merecia isto? Quem? Quem? Quantos já foram assaltados com o sentimento de Deus está a ser injusto? E tanta gente espiritual. Isto é que é homem. Eu bem me queria parecer que estava numa igreja perfeita. Bem me queria parecer que sim. Quem nunca ficou com a sensação de que Deus se ausentou, que Deus está distante? Quem nunca ficou com essa sensação? Todos nós já passamos por isso. Todos. Mas ainda que esses sentimentos nos assaltem, há uma coisa que nós sabemos. Deus está no controle de todas as coisas. 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 Diga lá comigo. Deus está no controle de todas as coisas. 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 Vou inventar uma canção. Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle de todas as coisas. Ainda que a dúvida nos assalte, Deus está no controle de todas as coisas. Por isso não temeremos. Não entregamos os pontos. Não vamos deitar a toalha ao tapete. Não vamos baixar os braços. E se os baixarmos, é para os tornar a levantar. Porque Deus está connosco. E se Ele está connosco, Ele está no controle de todas as coisas. Quantos podem levantar as mãos para Deus nesta tarde ou nesta noite e dizer: Deus, eu te exalto e eu te agradeço. Vamos fazer deste momento um momento de adoração, irmãos. Sim. Será que você pode adorar a Deus e pode dizer: Deus, é verdade que eu tenho sentimentos muitas vezes que eu não compreendo. É verdade que muitas vezes eu sou assaltado pela dúvida. É verdade que muitas vezes as crises vêm. É verdade que há coisas que eu acho que parecem injustas. É verdade que há coisas que eu acho que não as mereço. É verdade, Senhor, que há coisas que eu muitas vezes fico confundido e baralhado. Mas há uma coisa que eu sei, Senhor, é que Tu estás no trono e que Tu és Deus. E que Tu não mudas e que Tu és o Senhor de todas as coisas. Por isso, nesta tarde nós queremos Te adorar. Nesta noite nós queremos Te exaltar. Quantos podem levantar um clamor diante de Deus e dizer: Deus, eu entrego a Ti todas as minhas dúvidas, toda a minha ansiedade, tudo aquilo que me perturba, eu entrego a Ti nesta noite, Deus. Eu entrego a Ti nesta noite. Eu entrego os meus problemas, os meus dilemas, as minhas angústias. Eu entrego a Ti nesta noite. Eu entrego a Ti porque eu confio em Ti. Posso não entender, mas confio. Posso não perceber, mas confio. Posso não ter um raciocínio esclarecido sobre uma circunstância, mas eu confio. A Bíblia diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não vêem. Pela fé nós aceitamos, pela fé nós agradecemos, pela fé nós adoramos, pela fé nós exaltamos, pela fé nós damos glória a Deus. Pela fé nós dizemos que pelas suas pisaduras nós somos e fomos sarados. Pela fé nós confiamos, pela fé nós descansamos.
Pela fé nós aceitamos que o Espírito Santo está aqui nesta noite para trazer cura e restauração às nossas vidas e aos nossos corações. Pela fé nós aceitamos que Deus é Deus, que Ele é Senhor. E que não há nada que foge ao seu controle. Não importa o tamanho da jornada, não importa a imponência da montanha que temos que subir, não importa a profundidade do vale, não importa a escuridão da caverna. O que importa é que o Senhor está conosco. Ele vai ouvir o teu clamor. Ele está a ouvir o teu clamor. Ele vai responder à tua oração. Não importam os diagnósticos. Não importa as perspectivas dos médicos. O que importa é que nós temos um Deus que é Senhor. Ele é Jeová Rafá. Ele tem poder para curar as nossas feridas. Ser exaltado nesta noite, Senhor. Ser engrandecido nesta noite. Senhor, a Tua palavra diz que o Teu poder não se aperfeiçoa na nossa esperteza, nem na nossa autossuficiência. A Tua palavra diz que o Teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Nós reconhecemos as nossas fraquezas. Reconhecemos os nossos limites, as nossas limitações. Por isso nós, em confiança, entregamos a nossa vida a Ti nesta noite. Na certeza que Tu vais fazer um milagre em nós. Seja exaltado, Senhor. Seja engrandecido. Em nome do Senhor Jesus. Amém.